Você já ouviu falar nesse golpe da mão fantasma? Então não é nenhuma história de terror que a gente vai contar aqui nessa live agora, mas você vai entender um pouco o que está acontecendo no nosso sistema bancário, ainda mais agora com uma proliferação muito grande do Pix. Hoje em dia você vê nos sinais de trânsito, as pessoas, quando estão pedindo, elas já sabem que dentro do seu carro, dentro do carro, não há mais moedinha, não há mais dinheiro, é tudo na base do Pix, né? Então todo mundo faz o Pix. E você vê que os pedintes, né, eles também mudaram a sua forma de pedir. Agora eles colocam, né, nos cartazes na rua o número do CPF dele ou o número do celular, né, que é como um Pix pedindo ajuda. Mas o que tem a ver isso com o golpe da mão fantasma? Então, como eu falei, não é nenhuma história de terror e a gente vai contar aqui o que está acontecendo e você também ter os instrumentos para se fugir desse, se acontecer com você, você fugir, e ao mesmo tempo o que o STJ decidiu em relação ao sistema bancário, em relação aos bancos, sobre esse golpe da mão fantasma. Então comente aqui, você já perdeu dinheiro, né, nesse golpe da mão fantasma? Então vamos lá, como funciona? Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, primeiro, gerou o seu interesse esse nome. Segundo, você já sofreu algum ataque desse sentido, você foi vítima desse golpe da mão fantasma ou conhece alguém que foi. Eu quero começar trazendo uma informação aqui para você que essa situação mudou, certo? Ela já mudou. O STJ, em uma decisão recente, ele mudou essa situação e estabeleceu que uma vez que todas as medidas foram tomadas, a vítima do golpe da mão fantasma não é mais você, não é mais o cliente. Vai ser imputada 100% ao banco. Nós já atuamos em situações aqui interessantes, onde se levantou até possibilidade de suspeita de integrantes prepostos do próprio banco estarem envolvidos em situações de golpe em relação aos determinados clientes. Mas vamos lá, o que é essa situação, né, do golpe da mão fantasma? Antes de mais nada, eu me apresento a você. Se você não me conhece, eu sou César Freitas, eu sou advogado, eu sou mestre em Direito, sou especialista em Direito Militar, sou coronel da Reserva do Exército e fui assessor de ministro do Superior Tribunal Militar. E trabalhamos, meu escritório funciona em Brasília, sede em Brasília, mas nós atuamos no Brasil todo. E eu vou falar essa situação agora, que ela não envolve, não atinge apenas os militares, atinge você, ela também me atinge. Então esse golpe da mão fantasma agora, que a gente tem visto, não é coisa nova, não é uma situação nova. Mas eu quero te pedir, já deixa um comentário aqui embaixo, escreve se você foi vítima. Muitas vezes as pessoas que estão me assistindo, me assistem, elas não têm coragem de comunicar, colocar aqui no chat dessa plataforma se já foi vítima, se não foi vítima, e tem alguma dúvida, então me mande uma mensagem no direct. Eu tenho outros vídeos que a gente pode conversar. Mas vamos lá, você entender um pouco o que é e como funciona o golpe da mão fantasma. Ele é um golpe muito eficaz, ele funciona assim. A pessoa recebe primeiro uma ligação, quem não está recebendo ligações, às vezes eu estou aqui conversando com vocês, fazendo uma live e está tocando um número totalmente desconhecido. Então você recebe uma ligação, né, de uma pessoa, muitas vezes se passando agora essa ligação, a pessoa já não coloca mais numa secretária eletrônica, já é direto, né, já sabe dados seus, já tem dados seus, e ela pede a confirmação de seus dados. Então, se passando por um funcionário do banco, e essa pessoa, ela pede ou ela já tem algumas informações sobre você, com o seu nome, o seu CPF, e vai falar de suas movimentações bancárias recentes. Isso cria em você uma certa confiança. Confiança essa que não deve ser estabelecida. Os bancos, eles estão cansados de mandar informações, e-mail, mensagens de propaganda que
o banco não liga para você, o banco não entra em contato com você. E o primeiro ponto que eu quero já deixar claro aqui para você, se você receber uma ligação de preposto do banco, desligue e entre em contato pelo aplicativo do seu banco com o seu gerente. Esse é o primeiro ponto para você se proteger desse golpe da mão fantasma. Então o que a pessoa vai fazer? Então essa pessoa ela informa seus dados, informa movimentações que você teve e já diz determinadas movimentações suspeitas. Nesse momento, ela vai dizer que existe um empréstimo, alguém tentando fazer um empréstimo em seu nome, na sua conta. Isso também já vai te trazer uma ansiedade muito grande, já vai mexer com o teu emocional, você já vai desligar dentro de você sistemas de segurança normais que nós temos. E você já vai focar num golpe, que a pessoa que é o golpista está dizendo que vai te proteger do golpe. Então uma tentativa de invasão na sua conta com um tom de urgência e proteção. Estamos ligando para proteger você, é isso que ele vai dizer. E aqui entra o elemento cruel do golpe, desse golpe, é a falsa solução. Esse criminoso, essa pessoa que ligou para você, ele oferece uma maneira simples de te proteger. Ele vai te mandar nesse mesmo número que você está, ele vai perguntar se esse número é um número de WhatsApp, ele vai conversar com você e vai dizer o seguinte, olha, eu vou te mandar um aplicativo que vai bloquear as tentativas de invasão. E aí é onde você cai, porque ele manda pelo WhatsApp você, numa situação de urgência que você está passando, o seu emocional já foi atingido, o seu sistema natural de segurança, de bloqueio, já foi extraído por essa ligação dessa pessoa, ele manda um aplicativo. O nome desse aplicativo a gente usa, eu uso aqui, é um aplicativo comum chamado Ndesk, ou um outro nome. Esse é um exemplo apenas de um dos aplicativos. Esse aplicativo Ndesk, ele vai permitir que a pessoa, à distância, remotamente, acesse o seu celular. Existe o outro, TeamViewer, né? E outros softwares de acesso remoto. Essa pessoa, você mesmo vai instalar o aplicativo e literalmente vai entregar o controle total do seu celular para os criminosos. Por que se chama o golpe da mão fantasma? Você vai ficar olhando os seus aplicativos, né, sendo aberto, seu aplicativo bancário sendo aberto, seu acesso de senha sendo aberto, tudo, e você não consegue fazer nada. Fique aqui até o final que eu vou dizer o que você pode fazer quando isso estiver acontecendo exatamente com você, certo? Já atendemos situações assim, uma cliente nossa entrou em contato conosco, o golpe, pessoal, tá aí, o golpe tá aí. Então você que tem um advogado, seu advogado, ele não vai mandar diretamente para você alguma coisa, a não ser que seja ele mesmo falando com você, mas uma outra pessoa, uma mensagem de WhatsApp pedindo para você, já aconteceu aqui, eu já fiz um vídeo, e você que me acompanha, já viu um vídeo meu, eu falando, e foi isso mesmo, houve uma clonagem, né? Não do meu celular, não do meu número, mas a pessoa pegou a minha foto, pegou a minha imagem e saiu, conseguiu acessar os processos que eu atuo, porque isso é fácil, com outro advogado a pessoa consegue fazer isso, uma consulta pública, jogando o meu nome, ele consegue ver os processos que eu atuo, essa pessoa pegou e saiu fazendo contato com todos os meus clientes. A minha sorte é que uma das pessoas, né, me conhecia e sabia que eu não atuava daquela forma, entrou em contato comigo, olha, estão usando seu nome, estão pedindo informações. E tinha uma cliente nossa que já ia quase fazer um depósito, né, e um depósito de valor alto, e não é assim que funciona. O advogado não trabalha dessa forma. Certo? O advogado que atua corretamente, ele não trabalha dessa forma. Então preste atenção, o golpe está aí. E esse golpe da mão fantasma, ele é mais um. E você não pode ser ingênuo, a gente está trazendo aqui informações para você, né? E preste atenção, se isso aconteceu com você, é preciso que você entenda uma coisa, certo? Você não foi ingênuo, você não foi burro. Certo? Você foi vítima de uma operação criminosa extremamente sofisticada.
executada por pessoas que estudaram a psicologia humana, a persuasão e a engenharia social. Eu comecei falando aqui no início desse vídeo sobre os sistemas de controle internos seus foram desativados por esses criminosos, por essas pessoas. E o que você vai fazer agora? Qual é a sua situação? O que mudou? Então, a terceira turma do STJ trouxe uma decisão muito interessante. E casos como esse começaram a chegar no STJ, pessoas sofrendo uma série desses golpes, vítima desses golpes, principalmente esse golpe da mão fantasma, que eu já expliquei para você como ele funciona. Então, uma cliente, por exemplo, do Banco do Brasil, ela foi contatada por telefone por alguém que se identificou como funcionário do banco e seguindo exatamente o roteiro que eu acabei de descrever, ela foi induzida a instalar esse aplicativo remoto. Teve um prejuízo de R$45 mil. As pessoas fizeram várias transferências, fizeram empréstimo no nome dessa pessoa. Isso é muito, preste atenção, isso é muito rápido. É muito rápido. O banco, quando o banco foi contactado, o banco simplesmente se afastou. Disse que a própria pessoa que fez aquilo dali. O histórico funcional de transações dessa cliente do banco permitia que o banco criasse, o próprio banco criasse um bloqueio para impedir que essas fraudes ela se prorrogasse, ela continuasse. O banco não fez isso. E é aqui que a história fica interessante. O caso foi parar na justiça, porque administrativamente, num pedido do banco, ela não conseguiu. Então passou por várias instâncias até chegar ao STJ. E o STJ, os ministros, analisaram a situação e muda completamente o entendimento, dizendo agora que a responsabilidade em bloquear esse tipo de fraude é inteiramente do banco. Inteiramente do banco. Agora, é claro que não é algo tão simples, certo? Vai existir aí perícia, vai existir uma situação no seu... Então não pense, as pessoas não pensem que é simplesmente eu fiz lá empréstimo, fui dizer que foi golpe da mão fantasma e não vou pagar os empréstimos. Não é assim que funciona. Então assim, preste atenção. Ligaram para essa senhora, ligaram para ela e ela baixa o aplicativo, para se proteger. Presta atenção, como é que o golpe, como é que a engenharia social dos golpistas, ela está tão sofisticada. Então usa uma pessoa que conhece de psicologia, desarma os bloqueios de segurança que a pessoa vai ter para não saber que o banco não liga para ela, mas quando ela recebe aquela ligação dizendo que estão fazendo empréstimo no nome dela e o banco precisa conversar com ela, não dá para ela ir até uma agência, não vai dar tempo, cortou todas as possibilidades de segurança que ela tinha. E aí roubaram dessa senhora, como eu dei o exemplo, 45 mil. Mas teve outras situações, 5 mil, 20 mil, 50 mil, tudo dependendo de quê? Dependendo da quantidade, da transação, do relacionamento que essa pessoa tem com o banco vai sim liberar valores elevados. Não pense que não vai. Então, a reviravolta que eu trago para vocês aqui é exatamente quando o STJ ele decidiu que os bancos são responsáveis 100% por esse tipo de golpe. Não há culpa da vítima, a culpa é zero da vítima. A responsabilidade objetiva foi detectada pelo STJ nesse caso e diz que 100% é do banco. A vítima não deve pagar absolutamente nada num caso como esse. O caso real, como eu falei para todos aqui, é o cliente que perdeu 45 mil reais. O banco alegou que a culpa foi dela e levou essa situação para a justiça. Então nós tivemos aqui trabalhando em uma determinada situação de empréstimos usando a senha eletrônica do cliente sem o cliente ter pedido qualquer tipo de empréstimo, qualquer relação. Ele vai até o banco, ele mostra que ele não teve acesso, que ele não pediu nada, o banco nega. Num caso como esse, que chegou até o STJ discordou do banco
e mandou o banco devolver todo o dinheiro, né? Porque para validar essas operações fora do perfil do cliente, isso foge às regras de controle, né, de alta tecnologia que o banco tem. Então a situação não é culpa do cliente. Isso aqui o STJ. E é assim que está funcionando essa situação da mão fantasma, né? Então, se isso aconteceu com você, agora a gente vai para o passo a passo. Então, o que vai acontecer num caso como esse? Como eu já disse logo no início dessa live, e eu falei aqui para você, se você não estava aqui no início dessa live, o que eu comentei? Eu disse que os bancos fazem propaganda, você recebe no seu e-mail, você recebe até contato direto do seu banco, dizendo que o banco não liga para você fazendo situações de empréstimo, a não ser que você tenha o telefone pessoal do seu gerente. Mas normalmente todos os bancos eles conversam pelo aplicativo dentro do próprio banco. Até o gerente manda uma mensagem para você, o gerente dentro do aplicativo do banco, seu gerente da sua conta, ele manda uma mensagem para você e ele diz que precisa conversar com você. E aí você já sabe que vai receber uma ligação do seu gerente. Mas qual é o passo a passo? Bom, primeiro, se você recebe uma ligação estranha, de um número estranho que você não conhece, já desligue, não atenda, certo? Não faça esse atendimento, dizendo que é do banco, dizendo que são situações ali, as linhas telefônicas mesmo que você utiliza. Existem muitos golpes se passando. Eu mesmo uso uma determinada... eu e toda a minha família, inclusive aqui do meu escritório, usamos uma determinada rede, uma outra rede, com o meu contato pessoal, com os meus dados, já me ligou dizendo que eu precisava falar sobre a minha linha de uma outra operadora que eu não tinha. Então, quando eu falei que não tinha linha daquela operadora, a pessoa desligou. Então, assim, o golpe, como eu falei, o golpe está aí. Qual é a situação? Então, vamos lá. Primeiro é não atender. Mas se você caiu passou desse primeiro filtro, atendeu e entrou numa situação como essa, segunda parte, o que você vai fazer, né? Você baixou o aplicativo e viu que o seu celular está numa determinada situação, você vai desconectar o seu Wi-Fi, né? Então, quando você remove, você desliga o acesso do Wi-Fi que você está, né? Você já impede que esse aplicativo da mão fantasma, do golpe da mão fantasma, ele já navegue pelo seu celular. Desligar o seu celular também ajuda. Logo em seguida, use um outro aparelho para ligar para o seu banco, né? Então já entre em contato com o seu gerente, dizendo o que está acontecendo, e isso vale, preste atenção, isso vale muito a pena. Entre em contato imediatamente, porque essas pessoas elas não vão fazer uma transferência, um TED, né, ou um DOC, né, vai ser um Pix. E o Pix é uma transferência instantânea, vai para uma conta de laranja, uma conta falsa, e a pessoa que vai sacar esse valor, ela já está do lado de um caixa eletrônico para sacar o valor. Então você não vai ter tempo, o banco não vai conseguir, né? A hora que sai da sua conta para cair na outra conta do laranja, uma conta falsa que está aberto ali, se você for muito ágil, o banco consegue impedir que essa pessoa saque. Mas normalmente a hora que cai na conta a pessoa já está num caixa eletrônico, já está fazendo o saque desses valores que caíram nessa conta. Então remova, procure o banco imediatamente, certo? Um ponto que é muito importante para garantir o seu direito posterior, porque normalmente o banco não vai reconhecer que a culpa, que o erro, né, foi do próprio banco. A responsabilidade ela é objetiva. O que é? Independe de dolo, independe de culpa. O que é isso? Não depende de você. Você fez com a intenção ou você foi culpado. Não. A responsabilidade objetiva ela é do próprio banco. E nesse caso, o que você precisa fazer? Registrar imediatamente um boletim de ocorrência, né? Então, quando você registra o boletim de ocorrência, já no próprio sistema da Secretaria de Segurança Pública, lá do seu estado, de onde você está, a Polícia Civil, você consegue fazer isso de forma online, já vai ficar a data, a hora e o relato do fato dessa situação.
Por isso é que se chama boletim de ocorrência, certo? Então, nesse caso, a maioria das pessoas, elas não sabem disso, que elas não sabem que existe aí uma estratégia jurídica específica para protegê-las de um golpe da mão fantasma como esse, que acontece diariamente, deve estar acontecendo agora, nesse momento, até com alguma pessoa que às vezes totalmente desavisada, não acompanha, não sabe, né? Ela vai entrar numa situação como essa. E como se ela caiu, se ela já sofreu, perdeu dinheiro com esse golpe da mão fantasma, o que ela pode fazer? Ela tem que ingressar com uma ação judicial. E o processo, nesses casos, né? Nesses casos, eles são, sim, demorados, mas você vai conseguir reaver o seu direito, o seu dinheiro perdido, principalmente com correção monetária, porque o STJ já decidiu que a responsabilização desses casos é completamente do banco. Então, empréstimos que foram feitos, dinheiro que estava na sua conta, né, e foi transferido para essa conta do laranja, você vai conseguir sim reaver esses valores, né? Então, nesse caso, se você foi vítima, não aceite, né, o negativo do banco, não aceite. Verifique essa situação, procure um advogado de sua confiança e ele vai ingressar com uma ação específica. Nós tivemos um caso semelhante, né, aqui no escritório, não foi bem o golpe da mão fantasma, mas foi uma fraude que fizeram na conta de 2 clientes nossos, em situações completamente distintas. Um cliente muito simples, estava juntando valores para realizar a quitação do seu carro. Ele vai até o banco, ele procura o banco, né? Um preposto do banco diz que ele precisa entrar num site X, o site tal. Ele teve várias luzes. O caso desse cliente, né, foi muito interessante. Por quê? Porque ele tinha uma conta pessoal dele num banco, num determinado banco, e o financiamento bancário era gerenciado por um outro banco. Quando ele foi até esse outro banco, um dos prepostos do banco, em vez de resolver o problema lá dentro da agência, passou um site para ele acessar. Aí que ele caiu no golpe, né? E essa pessoa, uma pessoa simples, perdeu as economias dele, perdeu os valores dele, perdeu o dinheiro dele. Por quê? Porque ele acreditou naquele caso, naquela situação. É diferente, como eu estou falando aqui, é diferente do golpe da mão fantasma. Um outro caso, em outra agência bancária, em outro banco, foram empréstimos realizados na conta do nosso cliente, certo? O cliente procurou o banco num primeiro momento, o banco devolveu, reconheceu que não eram dele os valores e devolveu todo o dinheiro para ele. 4 meses depois, um novo empréstimo. Na mesma situação. Como é que ele foi saber? Ele estava trabalhando e ele recebeu uma ligação de uma loja de São Paulo dizendo que estavam fazendo, e ele estava aqui em Brasília e ele recebeu uma ligação de uma loja de São Paulo dizendo que estavam comprando um valor elevadíssimo lá na conta dele. Ele não fez compra nenhuma. Na mesma hora ele bloqueou, conseguiu bloquear o cartão dele. Quando ele foi até o banco, já haviam feito empréstimo de 130 mil reais na conta dele. E esses valores já estavam sendo gastos, já tinha sido transferido. O banco não devolveu, judicializamos e a justiça determinou que o banco ressarcisse todos os valores. Por quê? Porque o banco não conseguiu provar que ele fez esse empréstimo. Então, a situação dessa, do golpe da mão fantasma, essas outras situações bancárias, não fique inerte, não fique, busque os seus direitos, porque a justiça, nesses casos, ela tem concedido, sim, o direito do cliente, porque a responsabilidade do banco, na alta tecnologia que nós temos hoje, é proteger a sua conta, proteger os seus valores recebidos com o suor do seu trabalho, e não apenas pagar para que golpistas levem o seu dinheiro, tá bom? Então, assim, o golpe, né, criminosos, aí o cara fica dentro da casa dele, num local ali,
ele faz o golpe perfeito e eles têm um aparato de computador gigantesco, podem ter certeza disso. Não deixe de buscar os seus direitos, certo?